Muito bem, amigos. Aqui estamos de volta no nosso projeto Gabaritando Legislação, dando sequência à Lei 11.404, Legislação Estadual de Minas Gerais. Legislação, né, que tem uma ligação muito íntima com a Lei 7.210 de 84, que é a LEP, a Lei de Execução Penal. Tudo que nós estamos falando aqui tem que estar de acordo com a LEP, senão não teria valor, certo? A LEP é uma lei federal, essa lei aqui é uma lei estadual. A gente entra agora no título 3. O título 3, ele fala dos estabelecimentos penitenciários. Quais são e o que são, quais são os estabelecimentos penitenciários e quais as características desses estabelecimentos penitenciários. Então, nós temos aqui, título 3, dos estabelecimentos penitenciários. Capítulo 1, disposições gerais. Primeiro, o artigo 7.1, ele fala das finalidades desses estabelecimentos, né? Ele diz: os estabelecimentos penitenciários destinam-se ao cumprimento do disposto nos incisos 46 a 48, 49 e 50 do artigo 5º da Constituição Federal e compreendem. E aí nós temos ali, meus amigos, 7 incisos. Esse rol é um rol taxativo, certo? O rol que nós temos ali é um rol taxativo, ou seja, não existe outro tipo de cárcere que não seja esses que vocês estão vendo aqui. Tá? 1. Presídio e cadeia pública destinados à custódia dos presos à disposição do juiz processante. Presídio e cadeia pública são para aqueles presos provisórios, aqueles presos que ainda não tiveram uma sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, aqueles que ainda não tiveram uma sentença definitiva. Geralmente, ou provavelmente, eles estão cumprindo prisão preventiva. Por algum motivo, eles têm que estar ali. Certo? 2. Penitenciária para o sentenciado em regime fechado. Essa penitenciária, ela pode ser de alta segurança para os presos mais perigosos ou de média segurança para os presos de menor periculosidade. 3. Colônia agrícola, industrial ou similar para o sentenciado em regime semiaberto. 4. Casa de albergado para um sentenciado em regime aberto. Aqui estão os 3 regimes de cumprimento de pena, né? Das penas privativas de liberdade. Regime fechado, semiaberto e aberto. A penitenciária é o mais rígido. Penitenciária para ele. O semiaberto é o intermediário, colônia agrícola ou intermediária. Cuidado em prova. Não existe regime semifechado. O que existe é regime semiaberto. E casa de albergado ou albergue, que é o regime aberto. 5. Centro de reeducação do jovem adulto, para o sentenciado em regime aberto ou semiaberto. Esse centro de reeducação, né, serve para aqueles que estão se aculturando. 6. Centro de observação para a realização... 5. Centro de reeducação, já foi, do jovem adulto para o sentenciado regime aberto ou semiaberto. 6. Centro de observação para a realização do exame criminológico de classificação.
E 7, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico para inimputáveis. Inimputável é aquele indivíduo doente mental e que não tem condições de compreender o caráter ilícito do fato. Pela sua periculosidade, ele tem que ficar nesse hospital de custódia para o tratamento psiquiátrico, certo? O juiz não condena ele. O juiz absolve, mas determina a chamada medida de segurança. Isso seria a medida de segurança, certo? Semi-imputável é aquele que tem parcial conhecimento, certo? Mas o juiz entende que é mais eficaz o tratamento no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Entramos no artigo 7.2. Aqui está dizendo o que tem que constar nos estabelecimentos penitenciários. Eles têm que ter, certo? Se não tiver, amigos, isso pode inclusive gerar problemas até fora do Brasil. O Brasil pode ser punido pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, certo? Faltando o que está aqui no artigo 72, até porque isso que está no artigo 72 também está na LEP, na Lei 7.210 de 84 e, resumidamente, na nossa Constituição Federal, além de estar no Pacto de São José da Costa Rica, ou chamado também de Convenção Americana dos Direitos Humanos. Os estabelecimentos penitenciários disporão de casa, sistema de energia, ou seja, energia elétrica, reservatório de água, quadras poliesportivas, locais para a guarda militar e para os agentes prisionais. Esses agentes prisionais são os agentes penitenciários, os antigos carcereiros. Dependências para a administração, por exemplo, onde fica o diretor da penitenciária ou da casa prisional, assistência médica, assistência religiosa, gabinete odontológico, ensino, serviços gerais, visita de familiares e visita íntima, bem como de almoxarifado, celas individuais, mesmo que às vezes lote, alojamento coletivo, biblioteca e salas equipadas para a realização de videoaudiências e prestação de assistência jurídica. Pessoal, tudo isso a gente viu já antes, nos slides anteriores, para que serve e qual a finalidade. Mas o importante aqui é o final. Videoaudiências, porque muitos presos perigosos, a SUSEP não pode deslocar para o fórum para fazer o interrogatório. Então, o interrogatório, por exemplo, tem que ser por videoconferência. Tem que ter no presídio sala para isso. Certo? O parlatório, que é onde o advogado se comunica com os presos, tem que ter também. Parágrafo 1º. As penitenciárias disparão ainda de... Aqui está, né? Aqui está o que eu acabei de falar. Locutório, ou como a gente chama tradicionalmente, é que eu aqui no sul, o Brasil chama locutório, nós chamamos aqui de parlatório, de parlar, falar. Locutório para advogados, sala para autoridades, salas de estágio para estudantes universitários e gabinete para equipe interdisciplinar de observação ou de tratamento. Cuidem com esse parágrafo 1º, principalmente essas salas de estágio, que muitas vezes pode fugir da prova e tem candidato que pode acabar errando. Tem uma mosquinha chata que está incomodando aqui. Parágrafo 2º. O parágrafo 2º, meus amigos, ele é reservado não para qualquer preso.
ele é reservado para preso, primeiro, provisório. Não é preso definitivo. A pessoa recolhida em prisão provisória. Começa por aqui. A pessoa recolhida em prisão provisória. Começa por aí. Que ao tempo do delito era policial civil, policial militar, bombeiro militar, agente de segurança penitenciária ou agente de segurança socioeducativo, ou seja, do ECA, do Estado, ficará em dependência distinta e isolada dos demais complexos penitenciários. Por que será? Essas pessoas, elas têm mais risco de sofrerem represálias, né, e de sofrerem ataques nos presídios. Então, eles têm esse direito de ficarem em dependências distintas e isoladas. Eu não preciso explicar muito, porque é muito fácil entender esse parágrafo 2º. São as pessoas, né, os agentes de segurança pública em geral. Parágrafo 3º. A garantia prevista no parágrafo 2º deste artigo estende-se ao condenado em sentença transitada em julgado, que ao tempo do delito era policial civil, policial militar, bombeiro militar, agente de segurança penitenciária ou agente de segurança socioeducativo do Estado. Então, pessoal, o que acontece? Essas pessoas aqui, elas vão ficar, certo? Elas vão ficar em cela distinta não só no período da prisão provisória. Elas têm direito a uma prisão especial, mas não só nesse período. No período da prisão definitiva também. Elas também continuam. Por quê? Porque o risco é o mesmo. O risco continua igual. Certo? O risco de represália, o risco delas sofrerem um atentado é o mesmo. Aqui nós temos 2 artigos, artigo 7.3 e o artigo 7.4. Artigo 7.3 fala das oficinas e instalações agrícolas. Se fala em oficinas e instalações agrícolas, a gente já está no caminho do regime semiaberto. As oficinas e instalações agrícolas devem reunir condições semelhantes às da comunidade livre, observadas as normas legais para a proteção do trabalho e a prevenção de acidente. É que o regime semiaberto, ele é mais voltado, né, para presos com pouca periculosidade, mas que precisam ter uma ocupação. Tem o ditado famoso, aquele cabeça vazia, oficina do diabo. Então eles têm que manter uma ocupação nessas colônias. Então tem que ser o mais próximo possível das comunidades livres, certo? Artigo 7.4. Será construído o pavilhão de observação. Pavilhão de observação é apenas um pequeno estabelecimento, mas ele não é um centro prisional. É isso que vocês têm que cuidar em prova. Não se trata de um centro prisional. De regime fechado, onde não houver centro de observação como unidade autônoma. O centro de observação é um complexo. Se não tiver, se estivermos falando de um presídio pequeno, o pavilhão de observação, ele serve, ele substitui. Entramos agora no artigo 7.5. E o artigo 7.5 merece muita atenção da gente. Bastante atenção agora aqui para o artigo 75, meus amigos. Começa com a palavra devem. Veja que não diz aqui a palavra podem, mas diz aqui a palavra devem. Certo?
devem ser previstas sessões independentes de segurança reforçada para internamento de condenado que tenha exercido função policial, de bombeiro militar, de agente de segurança penitenciário ou de agente de segurança socioeducativo e que por essa condição, vejam que tem um E aqui, ou seja, não basta apenas ser essas pessoas para ter essa sessão de segurança reforçada. Não basta, tem que ter algo mais cumulativo e que por essa condição esteja ou possa vir a ser ameaçado em sua integridade física, bem como para internamento de condenado por crime hediondo, que está na Lei 8.072 de 90, e de rebelde ou opositor ao regime do estabelecimento. É que, pessoal, essas pessoas têm um risco maior. Então, além de estarem em estabelecimentos distintos e separados, a segurança tem que ser reforçada, certo? Crimes hediondos são os crimes mais graves, é o homicídio qualificado, é o latrocínio, é o estupro de vulnerável, é a extorsão mediante sequestro, certo? Cuidado em relação a isso. Outro cuidado vocês têm que ter agora é com o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Vejam que não fala que será facultativa. A palavrinha que diz aqui é será obrigatória, certo? Não diz ali será facultativa, diz será obrigatória. A existência das sessões previstas no caput para a guarda de condenados que forem considerados de alta periculosidade e de difícil recuperação. Comissão técnica de classificação vai definir isso, certo? E o exame criminológico, né? Mas considerados de alta periculosidade e de difícil recuperação, certo? Tem que ter a existência dessas sessões aqui, independentes aqui. Parágrafo 2º. Haverá sessão aberta. Agora é bem diferente, né? Agora a segurança é bem mais light. Sessão aberta, independente, no estabelecimento de regime fechado ou semiaberto, para atividades de reintegração na sociedade. Ou seja, espaços onde as pessoas possam chegar mais ao convívio social, que é o objetivo de todas as leis que falam de execução penal. O objetivo é sempre o mesmo: reintegração, ressocialização, certo? Esse é o objetivo, essa é a questão. Dando sequência. Artigo 76. O complexo penitenciário, toda vez que vocês enxergarem essa expressão, complexo penitenciário, vocês sabem que nós estamos falando de regime fechado, certo? Estamos falando de regime fechado. O complexo penitenciário será constituído de pavilhões separados, principalmente para que não se unam integrantes de facções distintas, para a execução progressiva dos regimes fechado, semiaberto e aberto. Progressiva quer dizer o quê? Do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, chegando cada vez mais de volta ao convívio social. Artigo 77. Olhem quem apareceu de novo, quem sempre aparece, né?
A Comissão Técnica de Classificação do Estabelecimento Penitenciário formará grupos de sentenciados segundo as necessidades de tratamento, a progressão dos regimes, ou seja, os mais próximos de progredir vão estar em pavilhões distintos dos mais distantes. A progressão dos regimes, a concessão ou a revogação de benefícios. Quem perdeu benefícios como banho de sol fica em pavilhão diferente, por exemplo, certo? Autorização de saída. Autorização de saída, pessoal, é um benefício da LEP que se perde também. A remissão da pena, ou seja, dependendo da falta grave, se pode perder até 1/3 da remissão, ou seja, tu tinha já dias recuperados, remidos de pena, tu perde até 1/3. O pedido de livramento condicional pode ser perdido e a aplicação de sanção disciplinar, como por exemplo, o regime disciplinar diferenciado, que é só o juiz que pode conceder. Artigo 78. Isso aqui é lei, tá? É lei. Esqueçam a prática. A título de prova, os senhores têm que se preocupar com lei, não se preocupar com prática. Os estabelecimentos de regime fechado terão a lotação máxima de, tem que saber de cor, 500 sentenciados, ou seja, o estabelecimento, a penitenciária. Os de regime semiaberto, de 300. Os de regime aberto, de 50. Semilivres. Por que 50 semilivres? Porque eles trabalham durante o dia e à noite se recolhem para o albergue. Por isso são semilivres. O presídio, que é para os presos provisórios, de 400 acusados, e a cadeia pública de 50 presos. Cuidem isso. É óbvio que na prática, é evidente que na prática isso não acontece. Mas, na teoria, tem que saber esses números de cor. Entrando agora no artigo 79. Para a localização do estabelecimento de regime fechado, ou seja, para saber onde se instalará uma penitenciária de alta ou média segurança, levar-se-ão em conta as facilidades de acesso e comunicação, a viabilidade do aproveitamento de serviços básicos existentes, como água, luz, por aí vai. As condições necessárias ao adequado internamento, além da existência de áreas destinadas a instalações de aprendizagem profissional. As penitenciárias são os lugares mais adequados para que os presos ocupem a cabeça, com atividade, seja de artesanato, seja de estudo, seja de leitura, certo? Enfim, a prática de esportes e recreação, a visitas ao ensino e assistência especializada. Cada estado tem nas suas cidades, né, as suas penitenciárias em locais bem pré-estabelecidos, em locais bem certinhos. Parágrafo 1º. Para o estabelecimento de regimes aberto e semiaberto, será considerado ainda a proximidade de locais de trabalho. Por quê? Pelo seguinte, no regime fechado, é obrigatório o trabalho interno. O trabalho externo, não. No regime semiaberto, é obrigatório o trabalho interno, o externo, não.
Mas no regime aberto é obrigatório o trabalho externo. E no semiaberto se incentiva o trabalho externo. Então, além de tudo aquilo que tem no artigo 79, o parágrafo 1º, como fala de regime aberto e como fala de regime semiaberto, também tem que ser próximo de locais em que os presos possam ter atividades úteis, certo? E não ficarem vagando por aí. Então, locais de trabalho, de cursos de instrução primária, ou seja, o ensino fundamental. Primária, aqui seria a 1ª a 4ª série. Hoje a gente já exige um pouco mais, né? Ensino fundamental. E formação profissional e de assistência hospitalar e religiosa. É porque esses regimes realmente eles precisam que a sociedade interaja mais com esses presos. Certo? Parágrafo 2º. O presídio e a cadeia pública se localizarão no meio urbano, respectivamente na capital e em sedes de comarca com fácil acesso ao fórum local, às varas criminais. Vocês vão perceber que as cadeias públicas, como os presídios centrais, aqui, por exemplo, o presídio central de Porto Alegre, fica, certo, próximo do centro de Porto Alegre. Ok? Porque é próximo do fórum, facilita para a condução dos presos, por exemplo. E assim, meus amigos, a gente fecha mais um bloco. Fechamos o bloco 5. Encerramos mais um tema. É a hora agora de dar aquela relaxada, tomar um cafezinho, tomar um chazinho, e daqui a uns minutinhos estamos de volta, dando sequência com o bloco 6. Aguardo vocês ansiosamente. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.